Então constrói aí, Léo, faz a pergunta ou comentário, enfim, e a partir daí a gente talvez vai desenvolver alguma coisa. A percepção que a gente começa a ter assim, do planeta, do mundo como um todo, e principalmente nos últimos dias que a gente está vivendo aqui no Brasil, toda essa embate de crenças, ideologias, né? A gente vê muito rompimento entre pessoas que estavam juntas por um processo e começa a se afastar, começa a criar sentimentos. Está falando de política, posicionamentos políticos. Políticos, né? E isso a gente começa a questionar, né? Eu nunca fui radical de um lado para o outro, e você começa realmente vir na mente o que realmente assim, é mais ético, é mais claro no ponto de vista do todo. E à luz da presença, né, por isso que eu troquei umas ideias com o Riba, foi justamente essa questão de ser mais de esquerda, ser mais de direita. Lógico, eu tenho um entendimento que todos os lados têm uma verdade, uma razão. Mas há algo mais que isso, né? Falando de crenças, a gente vem assim da religião, do espiritismo e tal, você trabalhar em prol das pessoas, da caridade, você se doar, né? Isso é um apelo muito de esquerda também, né? Você tem que... a direita é ego, a esquerda é solidariedade. Então, começa esse embate de quem é o mocinho, de quem é o bandido, e essa dualidade dentro de nós fica latente, né, nesse momento. Então, comecei a trocar uma ideia com o Riba realmente dessa luz da presença, da consciência, assim, que muita coisa perde o sentido, né? Tem uma pergunta específica? Não. Resumindo, eu diria que a pergunta é assim: como que eu interajo com tudo isso? Porque a vida está acontecendo dessa forma, os amigos estão dizendo isso, estão falando, tem interação. Como que eu vivo socialmente a partir dessa visão? Né? Primeira coisa, assim, ó, isso não pode ser compreendido. Ou a visão se dá, ou ela não se dá. Ou tu enxerga, ou o vislumbre acontece, ou ele não acontece, tá? Então, não é uma questão de entendimento, não é uma questão de decisão do que eu vou fazer com as minhas coisas e com a minha vida. É uma questão de sacada, é uma questão, cara, enxerguei a mentira, enxerguei o teatro, enxerguei o jogo. Depois que enxergou o jogo, isso é um vislumbre, não é um pensamento, tá? Muitas coisas começam a ficar claras. Então, eu vou tentar traduzir a visão, tá? Mas não pode agora tentar entender isso. Toda essa tradução talvez vai servir para propiciar que a visão aconteça, tá? Tudo aquilo que individualmente, e esse individualmente está em aspas, claro, cada um aqui está vivendo, só está vivendo por causa do sistema de crenças. Toda a tua vida, absolutamente tudo. A vida aqui, individualmente, de cada um desses organismos que está aqui dentro, vive exatamente o seu modelo de crenças. Tá? A paisagem que está acontecendo aí, nessa vida, é exatamente a paisagem que já foi desenhada pelo modelo de crenças. Quer ver? Vamos falar da política. A política existe na tua vida de verdade? De verdade?
Pode ser que sim, pode ser que não. Veja, se acordou pela manhã, lembrou do Lula, pensou no Lula, você está vivendo Lula. Se gastou 30 segundos de energia dando atenção para a política vive na tua vida porque tem um sistema de crenças escondido lá embaixo que está trazendo pensamentos em cima dessa questão. Então veja, desde o momento em que tu acorda pela manhã, esse corpo acorda pela manhã, atua até ir dormir, teve uma paisagem aí. Se nessa paisagem teve Lula, teve política, você tem uma vida relacionada com isso. Veja, meu exemplo pessoal, para mim não existe Rio Grande do Sul, não existe São Paulo, não existe Nova York, não existe absolutamente nada nas minhas 24 horas. A única coisa que existe é aquilo que a programação e o sistema de crenças está levando. Então, quando esse organismo corpo-mente acorda de manhã, ele vai atuando conforme o sistema de crenças. Exatamente o bairro onde eu moro, o apartamento que se vive, a pessoa que está do meu lado, está apenas trazendo a programação do sistema de crenças. Então, dentro do sistema de crenças tem algo dizendo que eu devo ser casado. Então, tem lá uma esposa do meu lado. E dentro do meu sistema de crenças tem algo dizendo que a esposa deve ser de um determinado jeito. E é dessa forma que se relaciona com essa pessoa. Tá? Por mais que quando se olhe para o passado tenha Rio Grande do Sul na experiência passada, hoje Rio Grande do Sul não existe mais. E vou te dizer, pai e mãe, para mim, só existe uma vez por mês quando o telefone liga. Mas não existe pai e mãe nas 24 horas. Então, se quando alguém acorda pela manhã, independente do que faça, e a palavra Flamengo, futebol, surge, e isso é um motivo de pensamento, dedicação, atuação, Flamengo, futebol existem. Porque existe um sistema de crenças que está dizendo que ali traz felicidade, que a alegria também está no final de semana, que esse tipo de coisa é importante, que isso é muito bacana e que isso é bom para mim. Isso tudo é crença. Então, quando ao longo de 24 horas se dá atenção para futebol, futebol existe. Agora, se pegar uma outra pessoa que não gosta disso, não dá bola para isso, ela passa 24, 48, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nunca pensou em futebol, não sabe o que está acontecendo no futebol, não tem a mínima ideia do que sejam jogadores, não sabe absolutamente nada. Ou seja, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pensar nisso. Portanto, futebol, jogadores, esporte não existe na vida dessa pessoa. O holograma, ou a paisagem criada pelo sistema de crenças, está trazendo outras possibilidades e outros pontos de vista. Então, enquanto o sistema de crenças não é visto, parece que tudo aquilo que está norteando a minha atenção existe. Mas, velho, se eu não dou bola para o Lula, se eu não dou bola para a esquerda ou para a direita, se eu não dou bola para futebol, eu vou passar 24 horas sem ter esse tipo de pensamento? Não vai nem lembrar. Isso não vem. Vai passar 48, vai passar 1 semana, vai passar 1 mês. Mas vai passar 2 meses, mas vai passar 1 ano. Vai passar 3 anos, vai passar 5 anos, vai passar 10 anos, vai passar 30 anos, 40 anos, 50 anos. E vai passar 100 anos, esse corpo foi embora e nunca vivenciou a experiência política Lula e Dilma. O que essa experiência vai vivenciar? Aquilo que o sistema de crenças está vendo. E aí parece que isso é real na minha vida.
Porque, claro, essa é a paisagem que o sistema de crenças está construindo. Então, a interação com tudo aquilo que surge do ponto de vista de pensamento, de foco, de direcionamento, está construindo uma paisagem baseada no modelo de crenças, dizendo essa é a minha vida. E se tiver crenças dizendo que isso é complicado, que isso é difícil, que não é bem assim, que eu preciso mudar a política, que as coisas são assim, isso vira real. Porque isso vai ser aspectos de foco ao longo de um dia. Tu imagina gastar 2, 3 horas preocupado com a corrupção. Se está preocupado com a corrupção existe na tua vida. Agora, se corrupção não está nem aí, não tem nenhum tipo de pensamento que surge, isso não faz parte da vida. Ah, mas tem lá em Brasília. Não, Brasília não existe. Só existe se tiver foco e atenção. Brasília não existe para quem mora no Japão. Brasília não existe para quem mora sabe lá onde. E mesmo para quem mora em Brasília, talvez Brasília não exista. Não com o olhar que muitos têm de Brasília. Então veja, absolutamente toda a vida individual, ela é criada pelo sistema de crenças. Então, se nós vamos dar a atenção realmente para tipos de diversão na sexta-feira, que tem a ver com amigos de certo jeito, com bebidas, com não sei o quê, ok? Obviamente que a minha vida vai ser isso, porque o sistema de crenças está dizendo que relaxar significa na sexta-feira ir num boteco e nada contra. Veja, o sistema de crença é maravilhoso, perfeito, e ele está gerando esse mundo do jeito que ele é, infinitas possibilidades. Mas o que está se querendo dizer é que exatamente a vida que cada um tem com suas esposas, seus maridos, seus relacionamentos, seus amigos, suas tomadas de decisão, seus negócios, seus clientes, está completamente sendo desenhado o tempo todo, em instante real, pelo sistema de crenças. Então, essa paisagem, se não tem política, não tem política. Porque foda-se. Porque a vida dessa paisagem está sendo construída a partir do sistema de crenças, a partir do campo de energia, que está gerando coincidências, sincronicidades, que está atraindo uma vida exatamente do jeito que está sendo atraída nessa situação. Então, se aqui não tem nenhum tipo de preocupação político-partidária, de esquerda, direita, de centro, isso não existe. Verdadeiramente não existe. Porque a vida desse organismo corpo-mente, ela vai ser sincrônica da forma exata como o modelo de crenças está modelando e moldando. Então, se tem um sistema de crenças que diz que dinheiro é difícil, que é escassez, que não sei o quê, essa é a vida. Mas se tem um sistema de crenças dizendo, não, pô, as coisas acontecem. Quando vê, essa é a vida. Então, veja, quando o holograma da minha vida é realmente visto, sabiamente, intuído, com a visão de que eu, sistema de crenças agora, estou criando a realidade, cara, sinceramente, a gente só vai gastar energia com aquilo que o sistema de crenças trouxer. Então, se realmente tem uma preocupação forte com o futuro do Brasil, que Brasil? Brasil é uma crença. Não existe Brasil, o Brasil é só um pensamento, é uma crença, é uma limitação territorial implantado numa crença. Faz, e aí se tiver alinhado eu sigo, se não respondo depois, vamos só para não perder o raciocínio. O raciocínio não, que está vindo. Dentro disso que você está falando, como é que você faz para se blindar desse inconsciente, da crença coletiva, que seria um inconsciente coletivo? Está todo mundo pensando em tudo e você está dentro da sua bolha, mas você... bate o tempo inteiro aquela energia em você ali sobre política, futebol... Não, só está batendo porque a crença está aí, senão não bateria. Aqui não bate, sinceramente, não bate porra nenhuma. Faz muito tempo que não bate. Bate no sentido de, cara, eu gosto de dar risada. Você está enxergando de longe. Não, veja, não é que eu estou enxergando de longe. A visão aconteceu um dia. Tá? Então, em que sentido que é legal? É legal de dar risada, é legal ver o teatro. Cara, é uma palhaçada sem fim, é muito bonito dar risada disso.
Entendeu? Tu vê aquilo, tu diz assim, caraca, e eles estão falando sério. E eles estão falando sério. Então, não é que você não vai se blindar. Ou a visão acontece, ou vai continuar a política existindo e sendo pesada e sendo importante. O propósito desse trabalho aqui não é entender como que eu me blindo ou como que eu paro de dar bola. Não. O dia que isso fizer sentido de verdade, na hora vai desmoronar. Na hora não vai mais fazer sentido. Na hora, é assim, ó, perde a graça. Perde a graça e deleta. Não tem mais. Ah, mas os amigos falam. Se olha para os amigos falando, se tem a percepção do sonambulismo, se tem a percepção da visão da crença, as crenças ficam escancaradas nos amigos, mas tem um respeitar completo do amigo que ainda está vivendo naquele mundo, daqueles crenças. Cada indivíduo aqui vive um mundo completamente único, sui generis. O que faz vocês dois se unirem são crenças parecidas. Afinidades energéticas, mas a visão de mundo cada um está criando exatamente do jeito que está acontecendo. Então não é se blindar, Alexandre, não. É mais ou enxerga ou não enxerga, ou vê o teatro como um teatro ou não. E quando eu falo teatro, é realmente um teatro. Isso não é uma metáfora. É um teatro, verdadeiramente um teatro. Tá? Então, quando o sistema de crenças não enxerga o teatro, ele está dizendo, essa é minha vida, isso é real. Então, isso é minha vida, isso é real. Agora, quando o sistema de crenças começa a dizer, isso é um teatro, você vai olhar como espectador. E vou te dizer, vai dar risada. Tá? Aí, tu vai ver que não tem mais blindar, simplesmente já blindou, porque aquilo não afeta mais. Cruza sem necessariamente fazer efeito. Então é mais uma questão de visão, de vislumbre, intuição, do que necessariamente qual a estratégia que eu utilizo para eu não precisar mais. Entendeu? Quer ver uma coisa assim? Quando é que foi a última vez que tu fez hipismo? Nunca fiz. Por quê? Então isso não é a tua realidade. Agora, se nós trouxermos só pessoas do hipismo aqui, elas vão falar sobre hipismo de maneira fantástica, maravilhosa, vão nos contar histórias e tu vai dizer, uau, olha o mundo que os caras vivem. Mas por que tu não dá bola para hipismo? Porque não faz parte do foco, não faz sentido, isso é uma coisa que não se cogita, é uma coisa que não aparenta, é uma coisa que não aparece, é uma coisa que não se pensa, é uma coisa que não vem, é uma coisa que não tem jeito. Nunca vai fazer hipismo, então hipismo não é a verdade da tua realidade. Não tem como, não faz sentido. Quando é que foi a última vez que tu pulou de paraquedas? Não, nunca pulei. Olha aí. Então, não cogita isso. Então, essa não é a tua realidade. Mas se eu for trazer aqui uma pessoa que faz isso toda semana, cara, tu vai ver o que ele vai falar sobre o mundo do paraquedismo. E esse é o mundo dele. Se nesse mundo do paraquedismo ele incluir o Lula, tem Lula. Mas se no mundo do paraquedismo o Lula não faz nem cócega, porque ele vive bem, ele tem cliente, ele tem o dia a dia, ele é amoroso com a esposa ou não importa. A vida ela vai fluir nos acontecimentos conforme o sistema de crença e aquilo que é possível ser visto a partir desse sistema de crença. Aquilo que não é visto não é real, nunca foi, não tem como ser. Está fazendo sentido isso? Alguns livros de física quântica, que ela fala muito dessa... Eu achei isso que você está colocando na física quântica não ensina muito. Como uma pessoa assim, está no Rio de Janeiro e ela não acredita em violência, ela não vive violência, vive em paz, em harmonia. E isso é um exemplo que o livro está dando, assim, que a pessoa estava andando no meio do centro do Rio, uma bolsa, relógio e tal, e ela nunca tinha sido assaltada. E eu achei aquilo assim, muito louco, assim, como que pode, tá? Só para ela não acreditar, só para não enxergar isso de uma forma mais, às vezes, mais inocente do mundo. E aquela coisa passava meio que despercebida para ela. A pessoa parecia que tinha de parafusamentos. Isso, não é que ela assim, não.
tem violência ou não acredito? Tem violência? Não, isso nem passa. Ela está assim, como se fosse um tongo. Lá no sul a gente fala assim, um bobo, como se fosse o Forrest Gump. Ele está completamente... Não vê, porque não vê, não é real. Então, é assim, isso tu não pode tentar entender. Porque tentando entender isso não tem lógica, não faz sentido, é difícil de entender, meu Deus do céu, de que jeito, como é que funciona isso? A questão é, ou enxerga ou não enxerga. Ou tem o vislumbre do teatro e disso tudo que está sendo construído, ou não vai continuar vivendo dentro do teatro. E eu colocava um exemplo como se fosse existem alguns jogos de computador, onde a pessoa vai criando uma realidade, vai construindo um personagem ali. Esse cara vai ser assim, o teu cabelo assim. Isso aí, assim, é a mesma coisa. Vai usar Aí no final ele fala assim, gente, quem dera se a vida fosse assim, a gente pudesse ser o que for, esse jogo é maravilhoso, porque você pode ser o que você quiser e tal. Aí no final o cara fala, é a vida que a gente é o que é. Exato, é isso aí. E a gente só tem o que a gente quer. É a mesma coisa, não muda nada. Só que ainda no processo imaturo da mente humana, não se sabe disso, não se tem consciência disso, e não, eu vou dizer, não tem a mínima consciência do sistema de crenças. Então, exatamente a vida que se vive, se acredita em futebol, se gosta de futebol, cara, eu tenho certeza que tu vai jogar futebol, eu tenho certeza que tu vai torcer pelo Flamengo no final de semana. Agora, se isso é uma coisa que não faz nem um pouco de sentido, cara, não vai viver isso. Então, quando se fala de política, Léo, vou dizer para vocês, eu não estou nem aí para isso. Agora falando da minha experiência, sinceramente, mas não estou nem aí. Vou te dizer que eu olhei com uma curiosidade esses últimos acontecimentos, mas com aquela curiosidade de dizer assim, uau! Mas, cara, não penso, não tem acordar pensando nisso e dedicar para isso. Então, existe uma convicção de que a vida que esse organismo, corpo, mente, vive, está diretamente relacionado com o modelo mental e com o sistema de crenças. Claro que esse ensinamento aqui, que é o propósito desse grupo, é nós irmos além disso. Porque, veja assim, num primeiro momento, o que acontece? Quando a gente fala de presença, nós estamos dizendo, olha, começa a notar a mente, fica mais presente. Tá? Então, o efeito primário na vida das pessoas que começam a notar isso, no dia a dia, é que elas querem estar presente para eliminar os seus problemas. Querem ficar presente para parar de sofrer. Querem ficar presente quando tem tristeza. Querem ficar presente para que não aconteça isso. Para ficar em paz. Então, existe uma tendência natural de substituir a presença pela experiência negativa. Então, eu quero ficar presente para eliminar. Então, tem um depósito. É como se tu começasse inconscientemente, isso é só uma crença, de depositar o bem-estar na presença. Quando eu estou presente, eu estou com bem-estar. Aí sumiu aquela preocupação que eu tinha, que coisa boa. Tá? Isso é ainda no nível da mente. Existe ainda a tendência de achar que eu, fulano de tal, estou ficando mais presente. O propósito da presença é eliminar sentimentos ruins. Não, não é isso. A presença, quando ela começa a acontecer, ela vai começar a desmoronar o sistema. O sistema, o vislumbre, a visão do teatro começa a ficar muito nítida. Tá? Então a gente brinca, toma breves momentos de presença, para começar a ter abertura, Mas se o cara vem aqui no encontro, toma breve momento de presença, e depois ele leva isso como sendo eu que tenho que ficar presente, e o propósito da presença é eliminar os estados desarmônicos, e virou só mais uma ferramentinha e não vai funcionar. Então, além do estar consciente de estar consciente, que é o botão reset primário, precisa começar a apontar para os espaços que é justamente os espaços do acreditar. Qual é a crença básica que mantém todas as outras e essa vida acontecendo exatamente do jeito que ela é? É eu ter certeza absoluta que eu sou
fulano de tal, eu sou o corpo e tenho essa vida. Essa é a crença básica que mantém todo o resto do programa acontecendo. Então o convite, além de mais e mais reconhecer o vazio e o silêncio, é confiar que esse vazio e esse silêncio, ele está aos pouquinhos fazendo a abertura para reconhecer o teatro, para reconhecer que aquilo que eu achava que eu era não tem nada a ver com esse corpo, que é justamente o vazio. Então, se fosse substituir a crença, nós tiraríamos eu sou Miguel, eu sou o corpo, e colocaríamos a crença eu sou o vazio consciência do universo. Mas aí seria só uma substituição de crença que não ia servir para nada. Porque a outra crença é apenas um papagaio falando. Porque a verdadeira, ela está lá ainda. Ela não foi substituída. Tá? Então, no espaço do repousar silenciosamente, agora, é o espaço como se fosse assim, de um acelerador de partículas, para o vislumbre acontecer. Ó, o viver silencioso, ele deveria ser prioritário ao estar presente. Viver silencioso. A consciência da consciência, ela está aqui, mas em geral já vem um pensamento dizendo, tá, estou consciente, está consciente agora. Tá, e aí o que eu faço? Tá, então agora eu preciso, continua o barulho. É bem isso, né, Miguel? Claro, porque isso é um iniciozinho, a gente está começando a desfazer todo o sistema. Então, além de estar consciente da consciência, aumenta mais ainda e vê se tem silêncio interagindo. Agora, ó. Tem ou não tem um silêncio aí? Sem precisar fechar os olhos. Tem uma consciência reconhecendo a própria consciência, que é esse estado de presença, mas nota que tem um silêncio. É esses momentos de viver silencioso que vão trazer pouco a pouco o vislumbre de tudo aquilo que foi falado antes. Tá? Então veja assim, a tendência é compreender a presença e querer exercitar a presença como sendo eu, Rodrigo, eu, Laila, preciso exercitar a presença. Mas eu, Rodrigo, Laila é pensamento. Não tem como o pensamento exercitar a presença. Tá? Então é diferente a visão da compreensão. Então é menos, pensa menos e confia mais. Esse é o centro ali, ó. Confia nesse vazio. Agora, vai vazio. Não é ir no improviso. Vai vazio. Esteja vazio. Agora. Ó. Vazio. É aqui. É nesse vazio que a gente começa a desprogramar todo o sistema. Tá? Porque ele é como se fosse um oxigênio. Sabe? É como se ele fosse o oxigênio dentro de um espaço onde não existia oxigênio. E aí todas as plantas estavam morrendo naquela redoma sem oxigênio. Aí colocam oxigênio e faz assim, começa a ter vida. Tá? Então o oxigenar as crenças, o oxigenar a programação precisa do vazio silencioso, que é a presença lúcida e consciente, mas vazia e silenciosa. Então veja assim, voltando ao tema, Léo, porque esse é um tema importante, tá? Cara, o que eu vou fazer com a política? Vai fazer o que o teu sistema de crença estiver dizendo para fazer.
Se ela ainda faz parte da tua paisagem, desse organismo corpo-mente, ok. Qual é o convite? Vamos ver se vem um vislumbre de não acreditar mais em nada disso. Garanto, a tua vida não vai mudar. Se a preocupação é com as finanças do país, não importa. Podia estar morando na Venezuela. Se a visão está instaurada, tudo que tu precisa te será dado. Ah, mas eu estou preocupado com o meu futuro, porque, cara, como assim a política pode acabar com o futuro dos meus filhos? Sim, se essa crença está sendo implantada nos teus filhos, pode ser que acabe com o futuro deles mesmos. Agora, se tiver uma crença assim, não estou nem aí para isso aí. Estou fazendo a minha parte, estou vivendo bem, obrigado. Tenho certeza que a vida sempre vai me dar tudo. Confio no divino, confio em mim, confio no universo. Velho, não tem política mais, não tem mais necessidade nenhuma. Independente do que esteja acontecendo no mundo das aparências, a tua vida, a minha vida, ela será exatamente fantástica do jeito que tem que ser. E não é fantástica com a comparação social, de ter o que os outros têm. É outro tipo de fantástico. Porque acreditar que tu precisa ter o que os outros têm é mais uma crença. Acreditar que você vive num modelo social que precisa disso, disso e daquilo para viver é outra crença. Tu percebe? O número de crenças implantadas no sisteminha aqui é infinito. Então, se tu acredita que na tua vida, para te viver bem, você precisa de vez em quando sair com outra pessoa além do teu relacionamento, provavelmente você está vivendo isso. Agora, se tu acredita, porque foi implantado um sistema de crenças que a vida é monogâmica, provavelmente é isso que você está vivendo. Provavelmente não, é isso. Agora, se tu acredita que viver significa se relacionar com várias pessoas, você já está vivendo isso. Você acredita que para ser feliz precisa tal coisa fazer ao longo de um dia no final de semana? É isso que você está vivendo. Se existe uma crença de que precisa trabalhar pra caramba, que eu não posso descansar ao longo do trabalho e que o trabalho é estressante de muito esforço, é isso que está vivendo. E se dentro desse sistema de crenças tem realmente um acreditar na política, é isso que você está vivendo. Tá? É a visão. Qual é a visão? Está enxergando toda a brincadeira da paisagem ou ainda o que está gerenciando é o subconsciente? São todo o modelo de crença que está aí. Então, não é não interagir mais. Mas, cara, você não vai mais acessar o Facebook, você não vai mais acessar o Jornal Nacional, você não vai mais acessar vídeos falando sobre política. E vai começar a acontecer uma coisa incrível. Os teus amigos que amam política não vão te procurar mais. E se te procurarem, o teu tipo de reação, reatividade ou ponto de vista vai ser tão esdrúxulo, tão incoerente com o modelo mental dele, que ele não vai mais ter coragem de vir falar contigo. Então, naturalmente, as crenças elas vão eliminar situações e vão atrair outras. E aí tu vai ficar surpreso, porque pode ser que você encontre pessoas que vão dizer a mesma coisa. Vai dizer, uau, eu também vejo isso, não dou bola para essas coisas. Aí nós encontramos um outro sistema de crenças aqui que se torna mais afim e que não dá bola para o mundo aparente. Então, não acredite nisso, porque não vai adiantar. Mantenha o vazio consciente mais e mais ao longo do dia. Que é isso que vai oxigenar a visão. Que é isso que vai fazer o vislumbre acontecer. Agora está se olhando para isso, né? O que esse cara está falando? Né? Esse cara é louco. Não tem problema. Mas só em falar isso já está começando a destruir um pouquinho lá embaixo a programação. Tudo que tu vive nesse organismo corpo-mente é a tua criação.
E de maneira mais profunda, sou eu, consciência, que crio o sistema de crenças nesse organismo corpo-mente, para vivenciar a criação sob esse ponto de vista. Até a própria encarnação, É crença. Materialização. É crença, exato. Se não acreditar na encarnação, dançou a encarnação. Não tem mais. Quando você está aí presente no 3D, encarnado, então, já vendo o processo de crença. Sim, exato. Precisa existir a crença para criar um mundo na época em que ele exista. Se nós fôssemos para outro planeta. Não estou falando outro país, outro planeta. Outro país já é completamente diferente um mundo. Outro tipo de cultura, outro tipo de coisas que a gente enxerga, outras experiências, outros prazeres, outro sistema de crenças. Agora vai para outro planeta. Precisa existir um sistema para materializar o jogo, o videogame. O videogame tem que ter o programa. Então, o programa Planeta Terra precisa de todo esse modelo mental para atuar. Olha as infinitas possibilidades, olha a maravilha desse programa divino construindo as infinitudes deste planeta Terra. Milhões e milhões e milhões e infinitas possibilidades de experienciar tudo. Com política, sem religião, infinitas crenças dentro da própria política, dentro da religião mais um monte, que vai construindo um mundo incrível, maravilhoso. Só que esse mundo incrível, maravilhoso, sobre esse ponto de vista, com o filtro dessas crenças, ele tem um tipo de aparente experiência. Então, por mais que conscientemente, ou a mente diga, não, mas eu vivo no Brasil, eu vivo no Espírito Santo, eu vivo com meus pais, eu vivo com governos. Cara, talvez você não esteja vivendo isso. Está vivendo a vida que tem que viver. Por isso que não adianta mudar de país. Porque tu vai levar junto um sistema de crença. Ah, mas lá o governo é melhor. Sim, você está acreditando nisso. Mas os teus desafios mentais, emocionais, tudo aquilo que a vida vai gerar, ela vai gerar a partir do sistema de crenças, seja aqui ou na Inglaterra. Mesma coisa, não muda nada. Aparentemente a paisagem é outra, mas porque houve um sistema de crenças dizendo que a Inglaterra é melhor do que o Brasil. Então a Inglaterra está aqui agora. Nossa, eu estou morando na Inglaterra. Sim, criou. O sistema de crenças criou a Inglaterra. A Inglaterra não existe, ela só existe no sistema de crenças. E, algumas escolhas te fazem sentir melhor que as outras. Dentro dessa... Por exemplo, você escolheu ser monogâmico, você se sente melhor do que se você estivesse pulando de galho em galho, vamos colocar assim. Tá. Isso no nível energético, de ansiedade, algumas te fazem mais, você sente que você está entrando na paz. Outras não, quando você escolhe aquilo, você cria mais ansiedade, cria mais... Esse jogo de escolhas é uma questão de... Veja assim, então vamos lá. Vamos falar então da programação do nível de crenças, que é a mente, tá? No nível de crenças de programação está havendo teoricamente escolhas, mas quem está escolhendo são as crenças. Nós já estamos começando a ver que você não escolhe nada do ponto de vista consciente, as crenças estão escolhendo. Então tem escolhas que as crenças trazem, que elas trazem situações que você falou mais agradáveis. Ou de sensação de paz. Ok. As crenças estão trazendo, escolhendo sensação de paz. Pô, trabalhei pra caramba hoje eu quero uma sensação de paz. E aí se escolhe não fazer nada. Ai, que paz. Se escolhe ir pra praia. Ah, que paz. Ok, a programação está escolhendo. Nesse nosso trabalho aqui, nós estamos dizendo a escolha, ela está sendo feita num nível inconsciente. Não está sendo feita por você. É o sistema de crenças que está fazendo. Tu acha que está escolhendo conscientemente, mas não está. Agora, nesse trabalho, a gente diz assim, cara, quando o sistema da mente começa a ser posto em distanciamento daquilo que é a consciência, tá?
e o nível de vazio, silêncio, de presença começa a existir, a mente programada, ela não vai mais ser levada a sério. Então, as escolhas que seriam feitas em tempo real por uma crença dizendo, pô, eu preciso disso agora, enquanto tem colapsamento, a crença está gerenciando. Aí tem escolhas mais agradáveis ou menos agradáveis. No nível da presença da lucidez, que tem o destacamento do pensamento, ele surge em tempo real. Aí necessariamente não enxerga a crença. Mas esse pensamento em tempo real que veio da crença, que está dizendo para fazer tal coisa, ele agora está sendo visto apenas como um pensamento. E aí ele simplesmente pode não mais ser seguido, porque nesse vazio e nessa lucidez, ele pode ser visto como uma falácia, ele pode ser visto como um jogo, ele pode ser visto como não faz sentido. Cara, não faz sentido eu agora ter que ir para a praia para me sentir em paz. Não fez sentido essa frase, aí não vai para a praia. Aparentemente teve uma escolha de novo. E aí nesse vazio, o que vai começar a acontecer é que de maneira incrível, espontânea, em tempo real, vem uma outra ideia. Um outro desejo. O meu desejo agora não é mais comer aquela picanha sangrenta, que ia me dar prazer. Cara, eu não sei porquê, de uma hora para outra veio um pouquinho de... Sabe, parece que não me deu vontade de comer aquela picanha sangrenta. Aí tem assim, amor, hoje eu não estou com vontade de comer carne, é mesmo, mas porque não sei, eu estou com vontade de comer uma coisa mais leve. Exemplo, nada contra, pode continuar comendo picanha, se tem vontade. Tá? Mas o que está se dizendo, Alexandre, é que no nível das crenças estão acontecendo escolhas que trazem mais paz e mais satisfação teórica. Tá? Agora, no nível da presença e do vazio, o que vai vir não vai vir do nível de crenças, porque as crenças serão desmoronáveis, serão assim desmoronadas. Tá? E aí vai vir a visão do tipo, cara, que bobagem esse tal de política. Isso não mexe comigo mais. Cara, perdi a vontade de fazer tal coisa. E aí a guiança, Alexandre, ela não é mais da mente programada. A guiança vem de outro espaço. E aí, cara, seguindo essa guiança, talvez vá parar na África. Não é mais no Brasil, vai ser médico voluntário não sei onde. Não tem como saber. O que mantém a certeza de um futuro são as crenças e a tendência que a gente tem de se agarrar e se apegar nas convenções sociais. Eu preciso disso para ser feliz, eu preciso construir materialmente, eu preciso me apoiar nisso. Então, toda a segurança mental, ela foi sendo apoiada e alicerçada nas crenças sociais. Porque existe uma falta de confiança no vazio e na consciência. Agora, quando mais e mais a confiança no vazio vem, menos se precisa se prender em coisas. Não precisa mais expectar o futuro. Não tem uma necessidade de eu ter que me programar materialmente porque vai que no futuro falte. Essa crença ela vai ser desbaratada mais cedo ou mais tarde. E aí quando essa visão vem de que, cara, que futuro, não preciso me preocupar, porque eu sei que no fluxo tudo me será dado, tu não vai mais te matar trabalhando, tu não vai mais querer enlouquecer, tu não vai mais disputar poder com ninguém. Tu entra no fluxo, porque tem uma visão, não uma compreensão, uma visão que sabe que não precisa mais daquilo. Então é muito bonito porque nós, de alguma forma ou de outra, estamos vivendo isso agora no planeta. Todos no planeta, por causa da expansão energética da consciência, estão começando a materializar um mundo completamente diferente. Tá? Fazer uma profecia aqui, não vai mais existir as nossas profissões nos próximos anos. Esquece, velho. Esquece, não vai mais. Aceita isso já. Não tem como. É impossível, porque a gente não consegue imaginar o que o divino vai materializar agora, no mês que vem. E nós estamos vendo isso acontecer e vendo isso surgir. Tá? Não tem, esquece toda a tua profissão. Te abre para o fluxo divino, te abre para aquilo que a vida vai te trazer, te abre para o próximo passo intuitivo que vai surgir. Não tem, esquece. Toda aquela tendência de acúmulo material, toda aquela tendência de ficar preocupado com um monte de coisa, esquece.
vai dançar tudo, e bonito. E isso é uma profecia que não é uma profecia, tem a ver com a visão. É visão, não estou mentalmente apenas dizendo isso, mas a visão mostra que, cara, não tem como ficar pedra sobre pedra nos próximos anos, nenhuma das nossas profissões. Então, o que tu quer melhor do que confiar no vazio da consciência? Ele vai te dar tudo, porque tu é Ele. É só isso que precisa. Aprender a entender, de viver no mundo quântico. Viver no mundo do amor, viver no mundo do silêncio. É só o que quer, não tem mais nada para fazer. O resto tudo te será dado. Até hoje tu não morreu. Garanto que com esse sistema de crença vagabundo, com essa programação fraca, nos trouxe até aqui, bem, do jeito que nós estamos. Cara, daqui para frente só tem coisa melhor para acontecer, garanto. Então, só tem coisa boa para acontecer. Se tu chegou até aqui, pode soltar tudo, não tem mais volta. Olha o que está acontecendo no planeta, a transformação de todos os tipos estão acontecendo. Tu acha que a política está desmoronando por quê? É isso. Tudo vai desmoronar, tudo está desmoronando. Todo o sistema antigo está desmoronando. É só enxergar, é a visão. Tá? Então, para de te preocupar com a profissão aí, bicho. Entendeu? Não estou dizendo que tu está preocupado. Tá? Mas é isso, é confiar não mais na programação e na mente. Confia em ti. Consciência, não no Alexandre. O Alexandre é inconfiável. Inconfiável. Não tem como confiar no Alexandre. O Alexandre não é confiável. Mas aquilo que está olhando pelos olhos, isso é confiável. É a única confiança. Então, quer te envolver com esquerda e direita, só está revelando o sistema de crenças. Na verdade, não é nem envolvendo isso. Quando você vê pessoas da sua família se odiando, não te liga, falando, cara, como que ele pode? Ele ama o Lula, ele foi lá pro Brasil com a bandeira vermelha, louco. Aí o outro fala, pô, como é que pode? O cara é coxinha, não sei o quê. Pessoas que se amam, pessoas que estavam em pleno. É o teatro, é o teatro. Mas eles tomaram Flamengo e Fluminense ali. Exato, estão vivendo. Esse cara pode pensar assim. Mas não é o cara. Assim, e aí eles realmente perdem relacionamento. Um fica olhando sempre o outro assim, cara. Mas é o que a vida quer para esse momento. Pensa assim, analisa. Claro que a visão não está instalada ainda, tá? Então tem que pensar e analisar. Pensa de maneira grandiosa, tá? Pensa dentro de uma selva. A analogia da selva, tá? Dentro da selva está acontecendo tudo junto, do jeito que tem que acontecer. Tá? Então, dentro de uma selva tem uma riqueza incrível de fauna, de flora, de acontecimentos. Lá tem briga e tem disputa. Quem que está orquestrando isso tudo? A consciência. Então, a selva, quando tu olha de cima, ela é só um fenômeno. É um fenômeno que está acontecendo. Se tu entra dentro e tu bota o ponto de vista de um javali, ali tem briga mesmo. O javali, ele está querendo matar outro, está fugindo de não sei o quê, e ali tem uma tensão. Claro que ele, né, nesse nível, não tem consciência, mas no ser humano é isso. Então, quanto mais dentro do teatro, quanto mais visão cega, quanto mais miopia, mais real é. Agora afasta disso tudo. Nessa família onde amigos estão brigando por causa da política. Se tiver que ter afastamento, é o divino que quer esse afastamento. Se tiver que ter rompimento, é o divino que quer esse rompimento. Não tem absolutamente nada errado. Se tiver que acontecer certas coisas para esse aprendizado acontecer naquele loco, é a política que está propiciando isso. A política que está trazendo o sistema de crença à tona, está trazendo raiva, está trazendo inconformidade, está trazendo acusação. Mas isso é o fenômeno selva acontecendo naquele ambiente, naquele loco, naquele espaço. Agora tu pode sim, é possível estar dentro do espaço acordado e ver o fenômeno do teatro acontecendo, multifacetado, de maneira incrível. E aí fica assim, caralho, olha que coisa linda. O teatro!
Como é maravilhosa a criação divina, porque ela propicia um gritar, o outro brigar, o outro se empurrar. E aqui do lado de cá está o outro assistindo televisão. Cara, que show de vida que é isso! E daqui a pouco sai daqui, desliga a paisagem, vai para o jogo do Flamengo. Outro teatro. E já não me lembro mais da briga que a família estava lá, porque agora a realidade parece ser outra. Agora eu vou criar outra realidade, eu não estou no jogo do Flamengo, eu vou brincar de empresário. Pronto, esqueceu já da briga da família, da política, já não tem mais jogo do Flamengo, agora tem outra realidade. E agora tem aqui, agora outra coisa. Então, cara, a vida é maravilhosa, ela está sendo construída a cada instante, a cada instante, a cada instante, a cada instante, a cada instante. A realidade está sendo construída a cada instante. Quem que está construindo? Eu, consciência, que estou brincando através de programas de materialização de mundo, que é o sistema de crença e a programação, a fazer o mundo do jeito que eu quero. Mas eu estou fazendo isso em todos os planetas, em todas as galáxias ao mesmo tempo. Olha como eu sou. Porra, analisa. Só que dentro disso tem um sistema de crenças dizendo que eu não sou isso. E é isso que faz a brincadeira ficar legal. Porque tu imagina, se dentro desse ambiente familiar onde tem estão brigando pelo Lula, imagina, né? Brigando pelo Lula, podia ser por qualquer um. Entendeu? Não tem nada de bom no Lula, e assim como não tem nada de bom no Temer, assim como não tem nada de bom e também não tem nada de ruim. É o teatro. Oi? Você está defendendo qualquer opinião. Sim, é o fenômeno da selva. Se ainda fosse pela luz branca leitosa... Oi? Se ainda fosse pela luz branca leitosa... Não, mas assim, o que eu quero dizer, né, o que está sendo dito é que a experiência densa, se dentro da experiência densa tivesse visão do que nós estamos falando aqui, a experiência densa não existiria. Então, o que possibilita a disputa de poder, as brigas, as acusações acontecerem é justamente porque não tem a visão. Então, é importante que não tenha, porque senão aquilo não existiria, esse mundo não ia existir. Se todo mundo tivesse desperto, acordado, enxergando tudo na hora, não tem mais vida. Não tem mais, porque não tem mais as interações do jeito que a gente enxerga. Então, volta 200 anos era um tipo de realidade, volta 100 anos era outro tipo, volta 5 dias era um tipo de realidade. Daqui um mês é outra realidade. Quem que está criando isso tudo? Eu, consciência. Só que eu brinco de me programar numa crença dizendo que eu não sou isso. Então, eu, consciência, estou esquecido de mim mesmo para poder materializar aquilo que eu quero, porque senão não materializa. Cara, tenta assistir um filme de cinema sem tu entrar no filme. Tu não consegue. Não tem graça. Fica sentado, completamente presente, lúcido na cadeira do cinema, assim, vendo tudo. A tela lá, assim, pequenininha. Tu vê a tela. Então, tu tenta entrar dentro. Não consegue. Tu tem que esquecer que tu está no cinema. Senão o filme não tem graça. Então o divino precisa implantar uma crença, eu não sou isso, para poder materializar o filme que ele quer materializar. E o filme tem guerra, tem disputa, tem alegria, tem tristeza, tem cachaça, tem cerveja, tem política, tem religião. Olha que filme maravilhoso! Agora tira tudo isso aí do filme. Puro silêncio. Qual é a graça do silêncio pelo silêncio? Precisa ter brincadeira. A brincadeira é justamente essa. Lila, a brincadeira divina. Qual é a brincadeira divina? Eu esqueço que eu sou eu para poder brincar, porque senão não tem brincadeira. Então eu tenho que brincar com quem? Comigo mesmo, disfarçado de vários outros. Materializar o planeta. Exato, tudo. Então, ok, tem as interações sociais? Tem. As pessoas estão cegas dormindo? Não são as pessoas que estão cegas dormindo, é o programa. O programa, ele precisa da cegueira dormindo. Mas toda vez que tem mais lucidez é como acordar do sono, do sonho. Estava sonhando, estava legal, nossa, o sonho estava legal, daqui a pouco acordou na cama. Ah, não quer mais, porque, pô, perdeu a graça. Então, dentro de um ambiente social, estão brigando sobre o Lula. Cara, pode brigar, mas eu não consigo conversar sobre isso. Até a gente entra, né? Não, é verdade.
escolher melhor os nossos votos. Brinca. O cara quer falar de futebol, brinca. Sim, pô, foi um golaço. O cara bateu de trivela, a bola fez uma curva e deu no ângulo. Show! Mas tô vendo que é o teatro. Nada precisa ser excluído com a visão. A visão é a visão, pronto. Agora não vai mudar o resto. O sistema de crenças planetário, o sistema de crenças social, o sistema de crenças cultural, ele está aí. Mas dentro do sistema de crenças pode ter a visão.